Salve medievais! Sejam bem-vindos a mais um episódio do Medievalcast. Hoje a nossa conversa é sobre uma figura extraordinária, quase mítica, o general Belisário. Um general do século VI que parecia saído de uma era muito mais antiga de Roma, com uma virtude e uma lealdade impressionantes numa época de muita intriga. Exatamente. E para a gente entender o Belisário, a gente precisa olhar para o imperador dele, o Justiniano, que assume o poder em 527. E olha, o Império Romano do Oriente nessa época não era de forma alguma uma sombra de Roma. Não era um império em decadência. Longe disso. Era uma civilização vibrante e Justiniano tinha um projeto, assim, megalomaníaco. A famosa Restauratio Imperii, a restauração do império. Certo. Mas para um sonho desse sair do papel, ele precisava de um braço forte. Precisava de um gênio militar. Alguém que pudesse fazer o impossível acontecer. E aí que entra Belisário. As fontes dizem que ele veio de origens bem humildes, né? Lá da Trácia. Sim, uma região que era um celeiro de soldados. A ascensão dele foi puro mérito. E o que a nossa principal fonte, Procópio de Cesareia, destaca nele... Que era um assessor dele, certo? Isso, o biógrafo dele. O que ele destaca é uma presença imponente, uma disciplina de ferro e, o mais importante, essa capacidade de comandar um exército que era uma verdadeira salada de frutas. Não eram as legiões clássicas, então? Não mesmo. A gente está falando de infantaria romana, cavalaria pesada persa, os catafrátios, arqueiros hunos a cavalo. Nossa! Comandar essa gente toda no meio de uma batalha exigia um talento muito, muito especial. E esse Procópio, a nossa fonte, é uma figura complexa. Num livro, ele exalta o Belisário, no outro, na História Secreta, ele o critica bastante. Pois é, e essa dualidade é o que torna tudo tão interessante. Na História das Guerras, Belisário é o herói. Na anedota, a História Secreta, ele é um homem indeciso, dominado por intrigas. Mais humano. Exatamente. Mais humano e, por isso, muito mais fascinante. Bom, vamos então para o campo de batalha. O primeiro grande teste, pelo que eu li, foi contra o Império Sassânida, os persas, na Batalha de Dara, em 530. Isso. Dara é o cartão de visitas dele. Ele estava em enorme desvantagem numérica. Um ataque direto seria suicídio. Então o que ele faz é pura genialidade. Ele manda cavar uma série de valas, de trincheiras, no campo de batalha, mas não para se defender. Como assim? As valas eram uma armadilha. Elas foram feitas para canalizar a cavalaria persa, que era o forte deles, exatamente para os pontos onde os arqueiros e infantaria de Belisário podiam massacrá-los. Peraí, então ele basicamente desenhou o ataque do inimigo para eles? Exatamente, ele transformou a defesa numa armadilha. Foi uma vitória espetacular que consolidou a fama dele de cara. Mas logo em seguida, em Calinico, as coisas dão errado. Pois é, a sorte muda. Em Calinico, tropas aliadas dele entram em pânico e fogem. A batalha estava perdida. Um desastre. Seria. Mas é aí que a gente vê outra face do gênio dele. Belisário organiza uma retirada brilhante, uma parede de escudos na beira do rio e salva o grosso do exército. Ele não era bom só para vencer. Era bom para sobreviver. E essa habilidade de controlar o caos foi essencial quando ele voltou para Constantinopla, que estava literalmente em chamas. A rebelião de Nica, uma revolta popular massiva que quase derrubou Justiniano. O imperador já estava pronto para fugir. E foi o Belisário que resolveu a situação. Foi. Com tropas leais, ele encurralou os revoltosos no hipódromo e, esmagou a rebelião. Foi brutal, mas, na visão do imperador, ele salvou o trono e todo o projeto imperial. Com a casa em ordem, Justiniano parte para o grande sonho, a reconquista. Começando pela África, que estava com os vândalos, e ele envia Belisário com uma força minúscula. Quase suicida. E é por isso que a primeira tática dele na África não foi militar. Foi o quê, então? Disciplina. Ele proibiu saques, abusos. Os soldados tinham que tratar a população local com o máximo respeito. A mensagem era: nós somos restauradores, não invasores. Uma guerra de propaganda. Uma guerra por corações e mentes. E funcionou.
A população local que odiava os vândalos apoiou os romanos. Mas a batalha principal, a de Décimum, foi bem caótica, né? Um caos total, que ele soube usar. O rei vândalo, Gelímer, planejou uma emboscada tripla, mas a execução foi um desastre. O irmão dele atacou antes da hora, morreu, e quando Gelímer viu o corpo, O que aconteceu? ele paralisou, de luto, no meio do campo de batalha. A liderança vândala simplesmente evaporou. Belisário viu a confusão e lançou um contra-ataque que desintegrou o exército inimigo. E a entrada em Cartago depois disso foi pacífica. Surpreendentemente pacífica, de novo, sem saques, sem violência. O reino vândalo, que um dia terrorizou o Mediterrâneo, desmoronou em meses. E Belisário volta para Constantinopla como um herói absoluto, imagino. Ele recebe um triunfo, uma parada militar que não acontecia há séculos, foi o auge da fama dele, mas essa fama toda, bom, começou a gerar desconfiança na corte. O sucesso dele se tornou um problema. Exatamente, um general tão popular, tão amado pelos soldados, e se ele ficasse mais poderoso que o próprio imperador? Essa era a grande questão. E essa suspeita já paira sobre a próxima campanha, a Itália, coração do antigo império, e Justiniano manda ele com menos tropas ainda. Quase como um teste, ou talvez para limitar o poder dele. Mas a campanha da Itália é uma obra-prima. A tomada de Nápoles, por exemplo. O que teve em Nápoles. A cidade resistiu. O cerco se arrastava, até que Belisário descobriu um antigo aqueduto romano desativado que passava por baixo da muralha. Não me diga que ele... Sim, ele enviou um pequeno grupo de soldados por dentro do aqueduto. Eles saíram no meio da cidade, dominaram os guardas e abriram os portões. Uma operação de forças especiais do século VI. Incrível. E depois de Nápoles, ele marcha para Roma. E entra em Roma. Mas aí vem o clímax. O rei Godo, Vitíges, volta com um exército gigantesco e cerca a cidade. É o grande cerco de Roma. As fontes falam em números absurdos de godos. Sim, Procópio exagera, mas mesmo os números realistas são assustadores. Talvez uns 40 mil godos contra 5 mil homens de Belisário que iam defender muralhas enormes. Uma situação impossível. Totalmente. E a defesa de Roma é a lenda de Belisário em seu auge. Ele estava em todo lugar, a cavalo, inspirando soldados, improvisando defesas, contra-atacando. Ele transformou a cidade numa fortaleza viva e depois de mais de um ano, o exército godo, exausto e doente, simplesmente levantou acampamento e foi embora. Depois de salvar Roma, ele avança e encurrala os godos na capital deles, Ravenna. É aí que acontece o episódio mais inacreditável de todos. O momento da verdade. Os godos, desesperados, fazem uma oferta a Belisário. Que oferta? Eles se renderiam, mas não a Justiniano. Eles se renderiam a Belisário e o coroariam imperador romano do Ocidente. Nossa. A coroa da Itália na mão dele, um exército que o adorava, o poder total. Tudo. Para qualquer outro general seria o ápice da ambição. Mas o que Belisário faz é impressionante. Ele recusa. Ele finge que aceita, para que os godos abram os portões de Ravenna. Assim que ele está dentro e no controle, ele declara a cidade em nome de Justiniano e recusa a coroa. Um ato de lealdade absoluta. Só que esse ato de lealdade... Foi o prego no caixão político deles. Como assim? Na corte, o fato da oferta ter sido feita já era prova de que ele era uma ameaça, que ele inspirava o tipo errado de lealdade. A virtude dele se tornou seu maior problema. Que paradoxo. Imediatamente ele é chamado de volta para Constantinopla. O comando na Itália é dividido, entregue a outros generais, como o eunuco Narses, um burocrata fiel, e a guerra na Itália se arrastou por mais 10 anos. Anos depois, o império está em crise de novo, agora no Oriente, contra os persas e o rei deles, Cosroes I. Um líder brilhante. A fronteira estava desmoronando. E Justiniano, mesmo com toda a paranoia, teve que chamar o único homem que podia resolver. Belisário. Mas essa última campanha dele é diferente. Não tem grandes batalhas. Ele tem poucos recursos. Ele usa a própria reputação, o blefe, a guerra psicológica para conter os persas. Ele estabiliza a fronteira, mas sem a glória de antes. E é no final da vida dele que surge a famosa lenda,
A do Belisário cego mendigando nas ruas de Constantinopla. Isso aconteceu de verdade? Não, isso é um mito, mas um mito muito poderoso. As fontes da época mostram que ele foi acusado de conspiração, caiu em desgraça por um tempo, mas foi reabilitado, morreu rico em sua casa. Então de onde veio essa história? Ela surgiu séculos depois, como uma fábula moral sobre a ingratidão dos governantes. Mas o fato de a lenda ter se apegado justo a ele diz muito sobre como a história enxergou a relação dele com Justiniano. Então, no final das contas, qual é o legado dele? Por que o chamam de o último dos romanos? Não é porque ele reconstruiu o império fisicamente. O projeto de Justiniano, no fim, era insustentável. Ele é o último romano porque ele encarnou um ideal antigo. As virtudes da República. Exato. Dever, honra e uma lealdade ao Estado, a ideia de Roma, que era maior que a lealdade a qualquer imperador. Pense bem, a maior vitória dele talvez não tenha sido uma batalha. Talvez tenha sido recusar aquela coroa em Ravenna. Colocar o império acima dele mesmo. Exatamente. Muitos generais vencem batalhas, mas quantos, com o império aos seus pés, o entregam por um ideal? É isso que o torna tão especial. Essa análise toda deixa a gente com uma questão, né? A história de Belisário é sobre o eterno conflito entre mérito e poder. Isso nos faz pensar, o talento excepcional é sempre um trunfo para uma organização ou em algum momento ele inevitavelmente se torna uma ameaça? E por hoje é isso. Nos vemos no próximo episódio.